A maioria dos restaurantes acha que para vender é só caprichar no prato. Mas convenhamos que uma boa identidade visual atrai o olhar e abre o apetite antes mesmo da primeira garfada. Hoje vamos descobrir com a fundadora da Balls como que o design ajudou a construir valor para o seu negócio. Olá, eu sou Lara Damasceno, estrategista de marcas e diretora criativa do estúdio NoSense. E hoje eu tô aqui com a Samile, uma cliente nossa muito querida, que tem um restaurante que é um sucesso aqui em Uberlândia, um restaurante de comidas saudáveis. Samile, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você por ter convidado. Imagina, pela gentileza em compartilhar um pouquinho da história da Balls com a gente. Samile, então antes de criar a identidade visual da Balls, como que vocês apresentavam? Você já tinha uma marca, um logo anterior? Nós tínhamos um nome e um sonho. Eu falo que a gente criou uma marca, a gente até chegou a criar uma logo. Se você puxar nas nossas conversas, deve ter lá. Que eu acho engraçado o antes e o depois da diferença, né? O Rodolfo sempre foi muito criativo, então ele fez ali uma marca com cores que não tem conexão hoje conosco, não tem nada a ver. Era amarelinha. Eu lembro. E foi muito engraçado, porque quando você entregou, eu já de cara fiquei muito apaixonada. Eu falei, meu Deus, que diferença. Então a gente tinha um nome, uma logo criada por nós mesmos, uma coisa nada a ver. Graças a Deus, Deus pôs no nosso caminho, porque mudou muita coisa. Ai, que... Mas dá muita diferença, meu Deus, muita diferença. O que fez vocês perceberem que vocês precisavam investir em identidade visual? Na verdade, foi um amigo nosso que falou, olha, gente, essa logo de vocês aí não tá legal, não. E aí a gente parou, ele passou o seu contato, a gente conversou e eu acho que com as suas perguntas, né, já com estratégias, e a gente foi ali ponderando e pontuando tudo que a gente queria apresentar, o que a gente queria do final, e a gente já conseguiu fazer essa marca desde o início juntas. Então eu acho que o primeiro pontapé foi essa pessoa ter nos apresentado e falar, ó, essa primeira marca logo de vocês aí não condiz com o que vocês querem oferecer para os seus clientes. Não tinha comunicação. E eu hoje vejo isso claramente. Se eu tivesse começado com a logo lá atrás, eu acho que talvez teria até passado vergonha. Foi legal porque trouxe um feedback. Com certeza. Externo, né? Talvez e graças a Deus antes de começar. Porque a gente já começou com a Balls dessa forma desde o primeiro dia, né? E vocês tiveram receio de ser um custo extra, de gastar com isso no começo? Nossa, essa pergunta é boa. A gente não queria investir nisso. Não era uma coisa que a gente... Não era prioridade. Não era a nossa prioridade. A gente não via no começo também a necessidade de investimento, né, na marca. Porque pra gente a nossa logo ali tava espetacular, né? E aí você passou o valor na época, eu lembro claramente que a gente ficou assim, meu Deus, faz ou não faz? A gente ficou naquela dúvida, não foi uma decisão de, vamos fazer e pronto. Mas eu convenci na época o Rodolfo, né, de fazermos. E hoje, depois de todo o processo, inclusive na semana que foi criada a nossa marca da apresentação, eu lembro da gente falar, nossa, valeu cada real gasto aqui. Porque foi um investimento da nossa marca, porque a gente quer prospectar para o nosso futuro. Então, no começo, não foi uma ideia de tipo, nossa, é um valor que a gente quer fazer. Não foi uma decisão já calculada. Ela surgiu com as demandas depois. Com certeza. No início de um negócio sempre tem vários investimentos, vários gastos, né? E a gente estava com uma contenção e um orçamento muito justo. A gente estava saindo de uma cidade, vindo para outra, e a gente não olhava isso como prioridade, de forma nenhuma. Isso é comum, é muito comum no mercado, mas depois, à medida em que o negócio vai crescendo, por isso que a gente vê tantas marcas fazendo rebranding, né? Exato. Porque às vezes começa da forma que dá, da forma que cabe no bolso, mas com o tempo, para a marca se fortalecer, sente essa necessidade de ter uma percepção moldada, de ter uma percepção estratégica. Com certeza. Para você conseguir fazer isso, infelizmente, você precisa ter intencionalidade na forma como você se apresenta. Mas que bom que as pessoas também utilizam desse rebranding, porque eu acho que acaba fortalecendo, trazendo às vezes o que a pessoa quer de essência da marca. Eu vejo isso como um pontapé inicial hoje muito importante. Se uma pessoa vai começar uma marca hoje, tem que fazer. Com certeza. Hoje eu tenho essa percepção que eu não tinha na época que eu
que eu conversei com você, que a gente começou a fazer contato, mas que, graças a Deus, o nosso foi já de início. Samile, e me conta um pouquinho, como que foi o processo de definir o estilo da Balls? Então, eu lembro que a gente fez um questionário, né? A gente respondeu uns questionários, quais eram as cores, formas. Eu lembro da gente ter feito todo esse processo de captação de informações do que a gente gostava, do que a gente queria transmitir, se era leveza, coisas fresh, se era autenticidade. Eu lembro que a gente fez um questionário na época para a gente se munir, né, de informações, e a partir daí a gente criou a nossa marca. A gente faz um briefing, né, para colher informações tanto a respeito de percepção que você quer ter da marca, quanto em relação ao seu modelo de negócio, público que você quer atingir, E os clientes também, né? Exatamente, os clientes que você quer para perto do seu negócio. Prospectar. Porque a gente precisa gerar uma marca que se conecte com ele. E também os seus produtos, que produtos você vai oferecer para o mercado, qual que é a sua capacidade produtiva, para então a gente conseguir criar uma marca que seja coerente. Com certeza. Todos esses pontos. E esses pontos foram... Na época eu fiquei em dúvida em alguns pontos, eu confesso que cor, o que eu queria transmitir, porque não é só uma percepção nossa, né, de quem tá criando uma marca, mas também o que eu quero que o meu cliente sinta e entenda com a nossa marca também. Exatamente. E essa é muito uma função nossa de um processo de desenvolvimento, de entender como que é o comportamento do cliente quando ele vai para o mercado, quando ele vai consumir um produto de um restaurante saudável, o que ele busca, né? O que ele sente naquele momento, o que ele precisa dentro do mercado. E como que a gente consegue comunicar isso de uma forma que não vai ser muito agressiva, que vai respeitar a personalidade da marca. Então tem vários pontos que a gente analisa durante um processo de criação de marca. E teve alguma ideia ou conceito que você fez questão de trazer para dentro da identidade da Balls? Eu me lembro que a gente não tinha nada definido, mas a gente tinha algumas coisas que a gente não queria que a gente utilizasse. Alguns tons de cores. Eu lembro que a gente falou muito no tom de verde, num tom mais escuro. E trouxe também um pouquinho do verde mais claro, mas o verde era uma cor que a gente queria muito usar, até porque representa muito a nossa marca, que são saladas, frutas. Então a gente queria algo colorido, mas que não fosse tão extravagante. Então acho que foram mais as tonalidades e as cores mesmo. Samile, e me conta um pouquinho, o que você e o Rodolfo sentiram quando vocês viram a marca pela primeira vez? Falei, uau! Assim, a minha expressão foi essa, de nossa, tá aqui tudo que eu queria que estivesse. A minha primeira percepção foi essa, nossa, de dever cumprido, assim, nossa, como que só em perguntas, respostas, briefing, a gente conseguiu materializar a Balls e ela ficar tão perfeita, tanto que eu lembro que você me deu 2 opções e eu escolhi de cara uma opção, que é a Balls de hoje, e a gente não precisou refazer nada, nem aumentar nada, e já ficou ali escolhida porque ela já ganhou o nosso coração de cara. Então, quando eu vi, eu falei, nossa, era isso que faltava para a Balls. Agora ela tá do jeito que ela tem que nascer e ser criada. Isso é muito legal, né? Porque eu criei 2 opções para vocês, 2 moodboards, 2 direções criativas, para que vocês pudessem ter... Se identificar, né? Pudessem se identificar com cada uma delas. Porque quando a gente vai construir uma identidade, a gente define uma personalidade de marca que a gente precisa refletir. E existem diversas formas de a gente fazer isso. Então a gente deu 2 opções para vocês e foi muito bacana porque vocês conseguiram olhar para uma delas e não tem nenhum tipo de dúvida. Tem muito cliente que olha e quer mesclar uma com a outra e vocês não, vocês se identificaram. Eu lembro que a gente escolheu a nossa marca, que é a marca de hoje, do começo ao fim, a gente não alterou nada. Eu lembro que a gente tomou uma decisão rapidamente. Desde a estampa, né? Até a estampa não teve nenhum tudo, tipo de alteração. Nada. A gente não alterou nada da nossa marca, a gente ficou com a primeira opção, que eu acho que era essa e mais uma, mas a gente já ficou de cara com a primeira opção. E a gente não refez nada e ela já remetia tudo que a gente queria que entregar para a experiência do nosso cliente como marca. Samile, então para hoje, quem tá começando com o negócio, você recomenda investir em uma identidade visual? Com certeza. Claro que tem, o que a gente falou anteriormente, tem momentos, né, do negócio, e se você pode fazer esse investimento, com certeza o faça. Porque eu acho que é virada de chave. Porque se você não fizer no começo, lá na frente você vai fazer um rebrand. Vai ser com certeza.
Isso é verdade. E também porque a gente entrega toda uma análise estratégica que depois te auxilia dentro do negócio, né? Para muito além somente da parte estética e visual. Não é só uma marca ou uma logo. Ela é cores, é uma paleta, é uma transformação, é uma identidade. Então ela vai, além dos fatores somente aqui da marca pregada aqui na empresa, por exemplo. Ela vai te orientar como se comportar dentro dos padrões para melhor visibilidade e visualmente falando também, né, da marca em si. No Instagram, no cardápio e também no visual da marca no geral, no Instagram, no Reels, nos vídeos e também nos templates. Isso é muito legal da gente falar, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, mas identidade visual vai ser só o logotipo? Gente, tem muitos elementos que a gente cria. A depender do modelo de negócio, a gente cria sistema de sinalização, a gente cria... Sacolinha. A sacolinha. A nossa sacola foi criada desde então. Foi, verdade. Desde eles tinha o adesivo. O adesivo para fechar a sacola com a logo, né? Que é a logo da Baus. Então, desde o primeiro dia, ela já tem uma identidade visual, não só de logo como marca ali, mas de tudo. A gente fez umas 4 coisas, se eu não estiver enganada. Eu acho que o copo, o cardápio também a gente já padronizou dentro da identidade visual. E o cardápio, o copo, o delivery. O delivery takeaway e o adesivo. E o adesivo. Foi isso mesmo. Mas tem algumas marcas que nos chamam que a gente faz sistema de sinalização, faz iconografia, a gente define estilo fotográfico, a gente define estilos de vídeos. Então, a expressão visual é tudo aquilo que comunica a parte visual daquela marca. Então, a gente precisa padronizar tudo para garantir uma consistência e até mesmo um reconhecimento daquela marca. Fica mais memorável, né? Quando você bate o olho, tá lá a nossa logo no cardápio. Ela vai emitindo um lembrete ali que ali é a Baus. É igual quando a gente fala de marca, a gente não tem como falar do M do McDonald's. Ele virou o M, ele ficou mais famoso até do que o próprio nome do McDonald's. Por quê? Porque a própria logo comunica. Então, a nossa intenção hoje com a Baus é que a nossa logo comunique mais do que o próprio nome. Quando a pessoa vê essa logo, ela vai lembrar que é a Baus. Reconhece. Então, se você pudesse resumir em uma frase, o que mudou para a Baus depois do projeto de identidade? Como você resumiria? Eu resumiria, talvez não em poucas palavras, mas talvez não somente numa frase, é que hoje a nossa marca consegue ser lembrada e a gente remete para os nossos clientes exatamente o que a gente sempre quis desde o início, que é o que nos move aqui na empresa, né? A comida fresca, feita na hora. Então hoje, quando as pessoas olham para nossa marca, elas já têm uma lembrança de todo o cardápio e de toda a composição que a gente oferece. Então, a frase é muito mais relativa ao processo como um todo e a experiência. Ai, que bom. Cumpriu o papel. Com certeza. Cumpriu o papel. Com certeza. Samile, muito obrigada pela gentileza, por ter compartilhado um pouquinho do seu tempo com a gente. Muito obrigada mesmo por compartilhar um pouco da história da Baus. E é sempre um prazer estar aqui com você, aqui no restaurante. E agora vamos consumir um pouquinho de produtos da Baus, que é uma delícia. Fico muito feliz pelo convite, agradecida. É uma forma também de expressar o que eu realmente, né, acho que uma identidade visual faz. Ela é transformadora, é uma experiência única. E eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando essa minha experiência extremamente positiva e que eu carrego a marca para minha vida, assim. Obrigada. Pessoal, e quem não conhece a Baus, vem conhecer. Tem uma unidade que fica aqui no Pátio Sabiá e outra no Pátio Vinhedos. Então, venham conhecer porque vale muito a pena, é uma delícia. Eu sou suspeita, sou muito fã da marca. Então, para quem ainda não conheceu, vem. Só vem. Vem pra Baus.